Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, um lembrete: o Mercado Futuro agora está nas principais redes. Então, além de TV parabólica, além de Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn e por aí vai. Além do programa tradicional, como vocês conhecem, várias notícias eu tenho colocado lá ao longo da semana e também fotos com os entrevistados, enfim, um recheio aí, um monte de informação para você. Bem, o assunto do programa de hoje é sobre um lançamento, um índice que é lançado anualmente pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial, um balanço. O que foi produzido, o que foi importado, exportado, consumido, enfim, carne, leite e por aí vai. E para explicar, para destrinchar isso aqui, que eu tô com trabalho aqui, bastante coisa, 22 páginas, para explicar cada detalhe aí, está comigo o presidente da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, Sérgio Saldi. Muito boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço, Regis, pelo espaço. Então, vamos começar, já vou botar o... Tem um telespectador que diz que não aguenta mais ver o pôr. Põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos. É que eu odeio o óculos, já expliquei para ele. Começando aqui, balanço geral do movimento de sêmen no Brasil. Eu vejo que o total produzido é superior ao que é importado, é isso? Tanto em 2017 como em 2018. E de 2017 para 2018, o total produzido no Brasil cresceu quase 20%, 18,1%. São boas notícias? São bons. Isso aí, logicamente, acompanha o mercado, né? Você sempre produz mais daquilo que você vende, é natural, né? Então, e é reativo, né? A partir do momento que você percebe, né, que o mercado está aquecido, que tem uma expectativa de volume de venda maior, você começa a produzir, que normalmente os touros estão nas centrais, aí a gente está falando de produção local, né? Ok. Os touros estão nas centrais, a partir do momento que você observa a demanda, você aciona a área de produção para começar a produzir mais sêmen. Esse é quase que um demand, né? Praticamente sim. Lógico, o touro tem a capacidade dele de produção de sêmen, né? A gente mantém sempre respeitando ali a fisiologia do animal, a condição dele, de boa conservação, né? Da sua saúde. E aí mais, né, um bom touro, bom, de boa capacidade de produção, né, ele chega a produzir até 30, 40 mil doses no ano. Num ano. É. É bastante. Me explica esse quadro aqui que eu não entendi bem. Saída de doses de sêmen no mercado. O mercado total brasileiro é 15 milhões, foi, né, em 2018, 15.641.464. Então, saída de doses, você vai explicar. Isso. O ano passado foram 13 milhões e alguma coisa, crescimento também de 2 dígitos de quase 14%. Isso é o que? O que efetivamente sai da... o sistema comum que a gente trabalha de entrada e saída, né? Ou seja, a entrada é importação e produção, essencialmente. E saída você tem exportação, venda para o mercado doméstico e a prestação de serviço, né? Quando a gente comenta o que o mercado cresceu, a gente se pauta mais na venda no mercado doméstico, né? Então você tem total, tá aí, total corte, total leite. Isso. E o geral, né? Que dá o total corte de crescimento de 19%, no leite 3,6% de crescimento, que dá, na média, né, você tem 14% de crescimento. Esse é o número que a gente considera para fins de mercado brasileiro. O corte é mais que o dobro, não é, do que é o leite? E não era assim, né? Se a gente olhar, deixa eu pensar aqui, 8 anos atrás, era quase que 1 para 1. Né? E hoje já está chegando aí a 2,5 quase. Isso é o que? IATF, essas coisas? IATF, sem dúvida, o uso da inseminação artificial por tempo fixo, né, que a gente abrevia como IATF, ajudou muito a impulsionar a venda do sêmen de corte. Pecuária de corte, né? Porque ele junta todo mundo lá
insemina tudo? São muitas as vantagens, né? Exatamente, você consegue formar lote, né, de fêmeas, insemina todas ao mesmo tempo, com isso o nascimento também é controlado, né? Você forma lote de bezerros depois para... Começa a dar um padrão, né? Exatamente, muito mais fácil. Evolução do uso da inseminação no Brasil, é um outro quadro que eu tenho Sim, aqui. Esse azul maior aqui é o corte. é o corte. É. O segundo. É a média, Ah, corte e e aqui leite é o juntos, leite. e aí Então o tá, leite. entendi. Evolução do uso, então, de 2012 a 2018. Ah, legal, o corte cresceu Você vê que o corte está numa linha de crescimento muito forte. 13,7%, né? E o leite mais estável, O né? Ele leite, cresce um ano, cai o outro, e aí leite vai e volta, né? Parece cotação de café, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. O leite ele é mais volátil, né? Ele está mais susceptível, né, às variações de consumo interno, né? O leite é exclusivamente para mercado interno. E se a gente pegar os últimos 3 anos, nós tivemos uma crise violenta, que ainda não nos recuperamos totalmente, e isso impacta diretamente no mercado leiteiro. Já o corte, você tem a exportação como válvula de escape, né? Então, mesmo o mercado interno estando um pouco mais recessivo, como aconteceu, você teve a exportação que ajudou a manter preço e não fez o pecuarista deixar de investir na genética. Claro, que ele precisa ter dinheiro para investir, senão não Sem investe, dúvida. né? O que me impressionou, não sei se você pode me explicar, eu acabei de fazer a lição de casa, antes de você chegar aqui, eu li tudo isso aqui. Utilização de inseminação artificial por estado no caso do leite. Isso. Eu não sabia que o Rio Grande do Sul era o estado que mais inseminava para leite. Os 3 estados do sul, né, são muito fortes, mas Rio Grande do Sul, Rio Grande do Paraná e Sul, Santa Catarina Paraná e Santa puxam a Catarina. fila aí, sem dúvida. E se você for observar, é onde Eu achava você que era está. Minas Gerais o maior produtor de leite. O maior volume de sêmen vai para Minas Gerais, né? Ah, tá. Aí que você tem nessa relação? A quantidade de doses comercializadas no estado versus a população de fêmeas. É assim que a gente faz esse cálculo, entendeu? Então, Entendi. quantas fêmeas você tem e quantas doses foram enviadas para lá. Você entende que, né, as doses foram inseminadas, né? Então eu consigo calcular quantas fêmeas, né, do total do rebanho foram inseminadas. Então o Rio Grande do Sul é um dos que apresenta a maior taxa de inseminação das fêmeas, Que né? interessante. Minas Gerais tem um volume muito grande de doses, 30% das doses vão para Minas Gerais, mas a população bovina é muito grande também. Então, fica aí em torno de 9, 10% é o índice de inseminação artificial. Ah, legal. Vamos ao intervalo estado. já. Eu converso com o presidente das BIAs, Sérgio Saldi. Ele está fazendo uma análise aqui do relatório, digamos assim, eles chamam de índex, do comportamento do setor, né? Como é que foi o setor de inseminação no Brasil o ano passado, né? Até acho que esse ano. Nós já voltamos já, até já. Olá, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é inseminação artificial e eu converso com o presidente da entidade que chama-se Associação Brasileira de Inseminação Artificial, o Sérgio Saldi. Ele está explicando, está traduzindo para mim aqui, para vocês, os números e como é que são. Ele está me dizendo um negócio aí, não é segredo, né? Que eles fazem por estado, mas vocês querem fazer uma lupa para fazer também para o município. Isso é um projeto que nós temos na ASBIA. Pretendemos apresentá-lo à ministra Tereza Cristina muito em breve. A gente nos solicitou uma audiência com ela. O objetivo nosso é ter, como você falou mesmo, uma lupa sobre o negócio de inseminação artificial no Brasil. Então a gente vai começar a identificar por município, detalhar por município o nível de inseminação artificial, o índice de inseminação artificial. Então a gente vai poder auxiliar prefeitos, por exemplo, a desenvolver planos de fomento ao uso da inseminação artificial no seu município. Eu não sei se eu sou simplista, mas sempre que eu vejo o relatório de vocês, tá indo bem, está crescendo, etc. Quando eu imagino o tamanho do rebanho brasileiro, eu acho que tem muito para caminhar ainda. Não sei se é uma opinião simplista ou se tem mesmo. Não, com certeza. Porque no mundo da inseminação, o Brasil insemina mais ou menos... se você nota, até o gráfico que você comentou aí, você vê que está crescente, né? Agora, em relação à população bovina, tem muito ainda que se desenvolver, né, em termos de tecnologia, não só da inseminação artificial, mas outras tecnologias que
que ainda estão, digamos assim, um pouco distantes de boa parte dos pecuaristas hoje no Brasil. Aquilo que você falou por estado em gado de leite também se aplica por gado de corte. Paraná, que nem tem um rebanho expressivo, está com 31%, é isso? É o mesmo. No caso do Paraná, uma justificativa que se tem também, semelhante a Santa Catarina, existe por parte de alguns produtores de leite o uso de sêmen de corte nas vacas da fazenda, principalmente aquelas vacas com menor valor genético, né? Então, em vez de ele reproduzir uma vaca que não vai dar uma boa bezerra para ele reproduz com sêmen de corte, vende esse bezerro mais valorizado e ainda tem o leite da vaca. Então, essa é uma tecnologia bastante difundida nos Estados Unidos, chama Beef on Dairy, né? Ou seja, o uso de sêmen de corte em vacas de leite. E Santa Catarina e Paraná estão iniciando. Quer dizer, eles têm uma vaca de leite que não é muito boa. Você vai ter uma bezerra ruim. Então eles põem um sêmen de corte e vende esse bezerro com maior preço. Pode ser bezerro ou bezerra também. Ou bezerra. Se for fêmea, às vezes até mais valorizado. Tem que ser esperto. Aqui no Brasil não se faz a pecuária de leite, né? Aqui no Brasil eu tenho o hábito de comer vitela, né? Porque na Itália, nesses países, ninguém fica chateado quando nasce um bezerro na pecuária de leite. Porque a vitela é uma carne bem valorizada. Né? Mas, de qualquer forma, ele é menos valorizado do que uma boa bezerra. Com certeza. Na propriedade de leite, o valor está na fêmea, né? Agora vamos entender aqui a leite total vendas por estado. Mato Grosso do Sul, não, Minas Gerais, aqui que você falou. 30% do volume. Quem compra mais sêmen, leite é Minas Gerais. Isso. É campeão, é leite. Exato. Antes era São Paulo era café, Minas é leite. Hoje Minas é leite e café, né? Tá, e depois tem Paraná, Santa Catarina, mas esse aqui já entendi. Exato. Esse aqui eu não sei o que é. O que é esse trimestral 18? Aí é a distribuição por trimestre, né? Então você observa que, né, aquilo que a gente já sabia, mas agora a gente passou a ter o relatório das BIA por trimestre. Então, todo fechamento de trimestre, a gente reúne as informações. Então, eu sei como é que está a distribuição da venda de sêmen trimestralmente. O corte muito concentrado nos últimos 2 trimestres, né, que aparece bastante elevado aí, e o leite com uma distribuição mais uniforme ao longo do ano. Entendi. Isso aqui, 3 milhões é corte. É corte. É na época da monta, né? A partir de julho começa o volume maior das vendas de corte, de sêmen de corte. A estação de monta começa entre agosto e setembro. Né? Claro. E aí fica um volume mais alto. É bem sazonal esse mercado de vocês. Essa visão trimestral ela vai ajudar muito, principalmente as empresas que fazem parte das BIA, a rever suas estratégias. Né? Então, se você planejou de uma forma e o trimestre começa a se desempenhar de outra, você consegue ajustar suas estratégias. Né? Tem um quadro bem interessante aqui, cara, são 2. Produção de sêmen total, deve ser o TTL, né? Sim. Corte. E a produção de leite também. É interessante, gente. Em relação ao rebanho, a gente pode achar que é pouco, mas é uma quantidade já, uma indústria bem robusta. Sim. Já. Você pegar aqui, produção de sêmen corte, aqui é por trimestre também, né? Isso. O último que temos aqui, o número 5, eu não sei qual. Provavelmente o total. 8.258.000 doses. É um bocado de doses. Esse é o total do ano. E a produção de leite, total do ano, não, aqui não é o total do ano. São anos aqui. Aqui é diferente. Evolução ao longo dos anos. Vocês pegaram o leite, por exemplo, de 2014 a 2018, deu uma barrigada, mas depois voltou a crescer. Que é justamente o reflexo da crise. Se pegar, qual foi a crise? 15, 16 e 17, os anos que caiu o consumo, né, afeta diretamente o mercado de genética. Porque o consumo quando você fala do consumo de leite, eu acho que da outra vez que você esteve aqui, a gente já falou disso. A gente pode pensar que é leite em garrafa, mas o consumo de leite é lácteo, né? Iogurte, queijo, que são produtos que têm muito valor agregado e custam bem mais caro. Exatamente. Então, quando a população fica com a renda apertada, ela corta isso, é a primeira coisa que corta. Bom, importação de sêmen
De leite, o Brasil sempre importou muito, né? Isso, principalmente as raças europeias. Holanda, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos já há alguns anos vem se tornando o principal fornecedor de genética para o Brasil. Para o Brasil na área de leite. Tanto no leite quanto no corte. Aqui temos de 2014 a 2018. Também tem a crise, é isso que você está falando? É proporcional, né? Se você... Tem a crise, em 2014, com mais de 4 milhões de doses importadas. Depois caiu para 2 milhões e meio. 2016 foi difícil. Foi um ano difícil. Depois foi para 2.900, já voltou aos 3 milhões, quase 3 milhões e meio. Esperamos recuperar agora. Legal, os números que vocês estão apresentando são números bem... Eu estou achando bem positivo. Vamos para o intervalo, Sérgio? Eu vou aceitar aquele convite que você fez para ir lá para São Carlos. Não sei o que eu vou fazer lá. Aqui eu digo que eu faço tudo, né? Lá em São Carlos não sei se vamos pôr uma portaria, telefonista. Trabalho eu já arrumei, só falta arrumar um detalhe. Vamos ao intervalo, eu volto já já. Olá, muito boa tarde, eu estou de volta, eu converso com o Sérgio Saldi, da ASBI, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Estão tendo um balanço geral do que ocorreu nesse setor aí nos últimos anos, a crise. Agora parece que nós estamos saindo da crise, pelo menos é o que eu tenho ouvido falar por aí, não sei se o Sérgio concorda comigo. Há uma certa expectativa de que as coisas melhorem agora. Né? Exato, tudo é uma questão de expectativa, né, como você está falando. E realmente, desde o final do ano passado, do último trimestre de 2018, a expectativa está sendo mais positiva no setor. De uma maneira geral, eu não vou fazer análise econômica, mas essa essa inflação controlada, taxa de juros num nível baixo, né, 6%, isso aí dá um certo ânimo para o setor empresarial. Né? O que ainda falta, digamos, é recuperar os empregos perdidos nos últimos anos, né? Mas isso demora. Demora porque muitas empresas que demitiram, elas tiveram que se ajustar na nova estrutura. Ou compraram máquinas, ou fizeram, né, adequações, e gerar novamente essas vagas, com certeza demora um pouco mais. Mas pelo menos que eu leio aí, que os economistas falam, mesmo quando o país, mesmo se quer crescer o PIB 3%, não quer dizer que no final do ano vai estar todo mundo empregado. Pleno emprego, pleno emprego demora muito. Para mandar embora é rapidinho, mas para voltar é mais... Bom, vamos falar, o Brasil também é uma exportação. Aqui importação de sêmen de corte é importante. Já falamos, né? Já falamos, né? Vamos falar das exportações. O Brasil é um exportador de sêmen. Não era, agora é. Não sei de quantos anos, mas aqui é uns 4, 5 anos, segundo esse relatório. Não sei. Bom, o que é mais importante, corte ou leite? Bom, leite é importante, vamos lá. Ambos, né, para o nosso caso, ambos são muito importantes. Né? A gente tem um trabalho aí de fomentar o uso da genética brasileira, né, mundo afora. Vemos tendo sucesso, né? O crescimento tem sido muito considerável ano após ano. Esse ano, especialmente, nós tivemos um crescimento de 31% em relação ao ano passado, né, no leite e de 18% no corte, ou seja, estamos nos aproximando a casa de 500 mil de doses comercializadas. O que eu achei legal é que aqui a crise não estava em outros países, que aqui nas exportações, aquela crise que tem naqueles outros quase, aqui não teve muito. 2016 foi excelente. Na verdade está numa crescente. Né? Ano após ano tem mais mercado se abrindo para a genética brasileira. Leite 163 mil, quase 164. E o corte é basicamente Nelore. O que a gente exporta? Nelore. Não só Nelore, né? Já há muita exportação de raças da Brafor, Brangus, Senepol, né? Produzidos no Brasil. Mas só exporta o sêmen? Mas o volume maior, sêmen, sim, a exportação de sêmen, mas o volume maior tem sido da raça Nelore, né? Principalmente aí Paraguai, Bolívia, são os principais mercados, que até alguns anos atrás, né, digamos assim, as exportações oficiais eram muito pequenas, a maior parte passava pela fronteira, né, e acordos entre os países permitiu que isso se tornasse oficial, né, e esse volume vem crescendo bastante. E esse ano, especialmente, a Colômbia passou a comprar um volume considerável de sêmen Nelore. Isso é um grande reconhecimento aos criadores de Nelore do Brasil pela qualidade do que está sendo produzido, porque lá é o berço do Brahma, como a gente sabe. É Colômbia, né? Pois não, e tem o seguinte, eles, eu não sei quem me falou isso, mas, eu sei.
Por exemplo, Colômbia, Venezuela está numa pendenga, mas isso aí é passageiro. Esse país aí, eles têm, em algumas regiões deles, é a mesma condição do Cerrado Sim, brasileiro, é a mesma coisa. exato. É. Então, se o Nelore vai bem aqui, vai bem ali, porque é praticamente o mesmo clima, mesma... E o que eles mais estão de olho é justamente na questão do cruzamento industrial. Ou seja, eles já têm hoje raças europeias de corte, né? Tem acesso, pode importar, mas eles não têm a base Zebu, que nós temos. Então, eles não conseguem fazer o cruzamento tão eficiente como se faz aqui no Brasil. Então, eles estão buscando essa genética Nelore para poder criar a base Zebu no rebanho para futuramente fazer o cruzamento industrial. Que é o que se faz aqui. Exatamente. Aqui continua aquele negócio, aquela febre com Angus? 2018 foi muito forte, o Angus foi a raça que cresceu muito, né, dentro desse crescimento do corte. Foi puxado pelo crescimento do Angus, muito, né, em função da maior demanda que está se tendo atualmente por bezerro cruzado, né, seja para exportação, né, de animais vivos, né, como aconteceu bastante aí por Oriente Médio, seja, né, em função dos programas de qualidade de carne aí que muitos frigoríficos oferecem. Não, esses programas são muito interessantes. Eu tive conversando com o teu, você encontrou com ele, teu presidente, diretor de marketing aí, eu não sei se você acompanhou saiu uma reportagem do Zé Carlos Grubzich. Eles pretendem ofertar aí, em 4, 5 anos, 60 mil cabeças para os frigoríficos, que é um belo, deve ser um tem um grande projeto, né, o Bruno, né, o Grubzich é nosso gerente de marketing, diretor de marketing na Asbia, um grande parceiro nosso, né, e agora está com um projeto grande aí junto ao pai dele. Esse negócio é legal, é uma espécie de o que se faz com a avicultura e com a suinicultura, fazer uma integração ali. 2019, você sempre tem uma estimativa, crescimento também 2 dígitos, tudo. Agora eu dei para errar, né? Porque eu era mais preciso hoje, meus acertos. Esse ano eu falei que ia crescer 15, cresceu 19 o corte. Então, que bom, hein? Né, essa errada foi boa. Foi boa, essa foi boa. Mas a expectativa é positiva, continua sendo positiva no corte. Né? O mercado, né, o cenário que está se apresentando reforça, né, que a gente vai continuar tendo preço alto de bezerro. Então, o preço alto de bezerro leva ao uso da inseminação artificial. Já no leite, né, a gente está um pouco de interrogação em função dessas mudanças agora, questão de subsídio, como é que o produtor vai encarar isso aí para frente, mas não tem a dúvida, né, se, né, realmente for à frente essa questão do subsídio, vai sobreviver aquele que investe em tecnologia, né, porque vai ser mais difícil competir, tem que ter produtividade. Para ter produtividade, somente com o uso de tecnologia, e a inseminação artificial é uma das principais. Tecnologia, inseminação é uma das ferramentas. Doutor Sérgio, pode arrumar lá minha sala lá? Vou ter sala? Já até. Vai ser membro do conselho. Pode arrumar minha sala lá, ou na Asbia, ou na sua empresa, como é que é? A Genex. A Genex. Isso. Olá que eu vou me mudar de Você sabe que você é muito bem-vindo. Malicuia. Bagagem você tem muita, com certeza. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela presença, pela paciência comigo. Até a próxima vez. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado. Obrigado você. Gente, é assim, aqui de segunda a sexta, Mercado Futuro, com bom humor, isso que é importante, no ar. Até o próximo programa. Tchau, tchau.